A Máquina do Tempo no Pulso. Um guia sobre história, colecionismo e escolha do relógio ideal. Pesquisa e organização, Daniel Coriolano. Prefácio. Relógios são testemunhas da história humana, da disciplina dos monges medievais que rezavam as horas canônicas, até os engenheiros contemporâneos que calibram movimentos capazes de vencer a gravidade. No pulso, eles carregam ponteiros, memórias, identidade e, muitas vezes, sonhos. Este livro nasceu da percepção de que o relógio é, ao mesmo tempo, objeto técnico e cultural e filosófico. Técnica, porque envolve engenhosidade mecânica, design preciso, materiais sofisticados. Cultura, porque espelha sociedades, ritos de passagem, conquistas profissionais e heranças de família. Filosofia, porque nos obriga a encarar o tempo, esse mistério que escorre, que nos escapa, mas que também nos orienta. Nas páginas deste livro, o leitor encontrará história e reflexões sobre escolhas pessoais, sobre a tentação de endividar-se em busca de status, sobre o valor de um relógio herdado que, mesmo simples, guarda afetos impossíveis de comprar. O livro pretende abrir espaço para que cada um encontre no próprio pulso a marca de sua história. Se o relógio é metáfora da vida, que este livro seja mais um convite a viver o tempo com autenticidade. Capítulo 1. O tempo e o relógio como objeto cultural. Imagine por um instante que o tempo não existisse. Que o dia se misturasse à noite, que as estações viessem sem ordem, que não houvesse ontem nem amanhã. Essa experiência mental nos mostra a dimensão do tempo na vida humana. Sem ele, não há memória, não há expectativa, não há história. O tempo é o palco invisível onde a vida acontece, e desde os primeiros povos sentimos a necessidade de medir esse palco, de tentar entender algo que por natureza escapa entre os dedos. Os homens olharam para o céu e viram a cadência das estrelas, o nascer e o pôr do sol, as fases da lua. Foi ali que começou a nossa relação cultural com o tempo. Antes de qualquer tecnologia, já havia rituais, religiões e mitos ligados à passagem dos dias. Contar o tempo era contar a própria vida. O relógio, portanto, nasceu como ferramenta de sobrevivência e de sentido. Sem um mínimo de ordem temporal, não há agricultura, não há navegação, não há sociedade. No início, essa necessidade se materializou em instrumentos simples, sombras projetadas em pedras, buracos que deixavam passar a luz solar em momentos específicos, ampulhetas e clepsidras, ou relógio de água, que transformavam a água em medida do invisível. Essas primeiras tentativas eram técnicas e símbolos. O sol marcava as horas, o ritmo da oração, da colheita, da vida comunitária. O tempo, nesse sentido, sempre foi cultural antes de ser matemático. Com o passar dos séculos, a medição do tempo deixou de ser apenas coletiva e passou a entrar no espaço íntimo. O sino das igrejas medievais servia para avisar da missa e para marcar o ritmo da cidade. O relógio de torre, instalado em praças, era uma forma de centralizar a experiência temporal. Todos viviam sobre o mesmo compasso. Isso criou uma espécie de disciplina invisível, um senso de comunidade ancorado na mesma batida. A regularidade do tempo se transformou em regularidade social. Eis aqui um ponto essencial. O relógio é uma das primeiras tecnologias de medição da natureza e do comportamento humano. A partir do momento em que conseguimos medir as horas com precisão, nossa relação com o trabalho, o descanso e a oração mudou. Não se trata apenas de marcar quanto tempo passou, mas de organizar a vida em torno de algo que antes era apenas percebido vagamente. Na modernidade, o relógio saiu da torre e passou ao bolso e depois ao pulso. Essa transição técnica é simbólica. O tempo deixou de ser uma referência coletiva para se tornar um objeto pessoal. Ter um relógio no bolso significava ter controle sobre a própria vida, sobre os próprios compromissos. Carregar o tempo consigo foi uma revolução silenciosa que transformou o indivíduo em pretenso gestor do seu próprio ritmo. Não é à toa que o relógio se tornou símbolo de status, um marcador de horas que passou a comunicar identidade. O modelo que você escolhe revela se prefere a tradição ou a inovação, se valoriza a precisão ou a estética, se busca funcionalidade ou distinção social. O relógio no pulso comunica simbolicamente quem você pensa ser.
Mas a dimensão cultural vai além da ostentação. O relógio se tornou objeto de memória. Muitos guardam o relógio do avô, do pai, de um momento especial. É uma herança que carrega o metal e o mecanismo, além de também carregar a lembrança de uma vida, de um gesto, de uma presença. Diferente de outros objetos, o relógio continua funcionando, marcando os segundos mesmo depois da partida de quem o usava. Ele se torna quase uma metáfora palpável da continuidade da vida, daquilo que permanece quando as pessoas se vão para a eternidade. Nesse ponto, entramos numa camada existencial. O relógio, ao mesmo tempo em que nos dá segurança sobre o tempo, também nos lembra da sua finitude. Cada tic-tac é um lembrete de que o tempo corre, de que há um limite. Diferente de outros objetos, ele insiste em marcar a passagem. Não é um livro que podemos fechar, nem uma música que podemos pausar. O relógio não nos deixa esquecer. O tempo avança, queira você ou não. E talvez seja essa a razão pela qual a relojoaria mecânica ainda fascina em plena era digital. Todos temos celulares que marcam a hora com precisão atômica, mas preferimos muitas vezes um mecanismo feito de engrenagens, cordas e rubis, que não é tão preciso quanto um chip eletrônico. Por quê? Porque o relógio mecânico aponta que o tempo abarca um cálculo, um ritmo, uma fragilidade e uma beleza. O celular nos dá o dado frio da hora exata. O relógio mecânico nos dá uma experiência sensível do tempo. Durante a história, o relógio também esteve no coração de debates filosóficos. Para alguns pensadores, o universo inteiro seria como um grande relógio, com leis precisas e movimentos previsíveis. Essa metáfora mecanicista marcou séculos de pensamento ocidental. Mas, ao mesmo tempo, outros filósofos lembraram que, diferente de um relógio, a vida não é previsível, não pode ser reduzida a engrenagens. O relógio, nesse sentido, é ao mesmo tempo símbolo de ordem e provocação sobre os limites da razão. A metáfora do universo como um grande relógio percorre a filosofia moderna. René Descartes via a natureza como uma máquina ordenada. Isaac Newton descreveu um cosmos regido por leis matemáticas previsíveis. Gottfried Wilhelm Leibniz usou a comparação para discutir sua teoria das mônadas. Voltaire popularizou a ideia de Deus como o grande relojoeiro, típica do deísmo iluminista. E Pierre-Simon Laplace levou o mecanicismo ao extremo, imaginando que, se conhecêssemos todas as forças e posições do universo, poderíamos prever o futuro como se fosse o tic-tac de um relógio. A síntese católica, porém, vai além. O universo, como um relógio, manifesta ordem e inteligibilidade, mas não é máquina autônoma. Deus não apenas cria e abandona sua obra, mas a sustenta, guia e destina ao seu fim último. A metáfora do relógio é útil, mas insuficiente. A criação é também história, vida, mistério e dom. Do ponto de vista religioso, o relógio serviu como instrumento de disciplina espiritual. Monges medievais rezavam em horas marcadas, criando uma relação entre tempo humano e tempo divino. O relógio ajudava a alinhar o ritmo da vida com o ritmo da fé. Ao rezar no mesmo horário, dia após dia, o indivíduo se situava não apenas no tempo do mundo, mas no tempo de Deus. Esse vínculo ainda ecoa. Muitos relógios antigos têm símbolos zodiacais, fases da lua, referências ao cosmos. Lembrando que medir o tempo sempre foi também buscar sentido nele. Hoje, quando falamos em relógio como objeto cultural, falamos dessa sobreposição de camadas: técnica, estética, social, existencial e espiritual. É um simples objeto no pulso, mas também é a condensação da história, filosofia e identidade humana. Por isso, ao começar nossa jornada de estudos, precisamos fixar uma ideia central. Compreender um relógio não é apenas compreender engrenagens ou marcas de luxo. É compreender a tentativa humana de dar forma ao invisível, de domesticar o fluxo implacável do tempo e, ao mesmo tempo, de aceitar que somos passageiros dentro dele. Vamos aprofundar aspectos técnicos, históricos e práticos, mas nunca podemos esquecer. Por trás de cada ponteiro que gira, há uma história de civilização, há uma escolha de identidade e há um lembrete daquilo que mais nos escapa: o tempo. Capítulo 2. Breve história da relojoaria. Para entendermos o relógio no pulso de hoje, precisamos viajar milhares de anos atrás, quando medir o tempo era questão de sobrevivência. O homem antigo não tinha ponteiros nem engrenagens, mas tinha o céu. Fui olhando para as sombras e os astros que surgiram os primeiros instrumentos. O relógio de sol talvez seja o mais famoso. Uma haste fincada no chão projetava sua sombra,
e conforme o Sol se movia, era possível saber a hora aproximada. Simples, engenhoso, mas limitado. Afinal, como medir o tempo em dias nublados ou à noite? A resposta veio com a água. A clepsidra, ou relógio de água, foi usada por egípcios, gregos e romanos. A ideia era controlar o fluxo de água entre os recipientes, transformando o gotejar em marcação do tempo. Não era perfeita, porque a velocidade dependia da temperatura e da pressão, mas já trazia uma noção de continuidade. Interessante notar, em tribunais gregos, por exemplo, a clepsidra servia para limitar discursos. O tempo de fala era literalmente medido pela água que escorria. Aqui vemos um traço cultural importante. O tempo já não era apenas algo a contemplar, mas também algo a administrar, ou administrar-se no tempo. Com o passar dos séculos, outras soluções apareceram. A ampulheta, com seus grãos de areia deslizando entre duas câmaras, tornou-se símbolo universal da passagem do tempo. Era prática para navegações, já que não dependia de luz ou clima, mas ainda havia limitações. Não permitia a precisão fina, nem registro contínuo. O grande salto viria com a invenção dos relógios mecânicos. Por volta do século XIV, nas cidades europeias, surgem os primeiros relógios de torre. Eram enormes, pesados, movidos por pesos e engrenagens e não tinham ponteiros, apenas badalos que tocavam as horas. A principal função não era a exatidão, mas a disciplina coletiva. O sino marcava quando trabalhar, rezar ou descansar. A precisão ainda era rudimentar, mas pela primeira vez o tempo deixou de depender dos astros ou da água. Estava agora nas mãos da engenharia. O passo seguinte foi dado pelo desenvolvimento do escape de âncora, mecanismo que regulava a liberação da energia acumulada, permitindo um controle mais regular do movimento dos ponteiros. Essa invenção foi decisiva. Sem o escape, os relógios não passariam de engrenagens descontroladas. Com ele, o tempo passou a ser contado em intervalos estáveis. Estamos falando do início da verdadeira relojoaria. No século XVII, um nome se destaca. Galileu Galilei percebeu a regularidade do movimento de um pêndulo, e a partir daí, o pêndulo foi incorporado a relógios, garantindo precisão nunca antes vista. Pouco depois, Christian Huygens construiu o primeiro relógio de pêndulo funcional. Esses instrumentos eram tão precisos que se tornaram símbolos de prestígio intelectual e social. Nas casas nobres, um relógio de pêndulo não era outra ferramenta, era também status. O problema, porém, surgia no mar. A navegação exigia medir o tempo com precisão para calcular a longitude. Pêndulos não funcionavam em embarcações, já que o balanço compromete a regularidade. Essa foi uma das maiores questões científicas do século XVIII. Como construir um relógio preciso para uso naval? A resposta veio de John Harrison, um relojoeiro autodidata inglês, que desenvolveu cronômetros marítimos capazes de resistir ao movimento e às variações climáticas. Com eles, os navegadores puderam cruzar oceanos com segurança, abrindo o caminho para o comércio global e a expansão colonial. No século XIX, a miniaturização avançou. O relógio de bolso tornou-se acessório indispensável de cavalheiros e trabalhadores. Marcar a hora passou a ser parte da vida cotidiana, reforçando disciplina e pontualidade, especialmente nas cidades industriais. Era a era do trem, e sem horários exatos, os acidentes eram frequentes. O relógio era a infraestrutura da modernidade. No início do século XX, ocorre outra virada, o relógio de pulso. Embora já existissem versões femininas, foi durante a Primeira Guerra Mundial que soldados perceberam sua utilidade prática. Olhar o tempo no pulso era mais rápido do que sacar o relógio do bolso. A guerra acelerou essa transição, e após 1918, o relógio de pulso se tornou padrão masculino também. É comum a confusão sobre quem inventou o relógio de pulso. Tecnicamente, o primeiro registro é de 1814, quando Carolina Murat, irmã de Napoleão Bonaparte, encomendou a Abraham Louis Breguet um relógio de pulso, ainda entendido como joia feminina. Já o Cartier Santos Dumont
criado em 1904 a pedido do aviador brasileiro, foi o primeiro modelo masculino pensado como um instrumento prático. Em outras palavras, Breguet inaugurou o relógio de pulso como ornamento. Cartier e Santos Dumont inauguraram o relógio de pulso como instrumento. O primeiro relógio de pulso de que se tem notícia foi encomendado em 1814 por Carolina Murat, irmã de Napoleão Bonaparte, ao mestre Abraham Louis Breguet. Durante décadas, o relógio de pulso permaneceu associado principalmente ao universo feminino, sendo visto como joia mais do que como um instrumento. A mudança começou no início do século XX, quando Alberto Santos Dumont, pioneiro da aviação, pediu a Louis Cartier um relógio que lhe permitisse consultar as horas sem tirar as mãos dos comandos. Assim nasceu, em 1904, o Cartier Santos Dumont, um dos primeiros modelos masculinos concebidos como um instrumento prático. A Primeira Guerra Mundial consolidaria essa transição. Soldados descobriram que o pulso era lugar mais funcional do que o bolso, e o relógio deixou de ser adorno para tornar-se instrumento indispensável para homens em ação. Por décadas, a relojoaria mecânica reinou absoluta. Mas então veio o choque, o quartzo. Em 1969, a Seiko lançou o Astron, primeiro relógio de quartzo de pulso. Em vez de engrenagens, usava a vibração estável de um cristal de quartzo energizado por corrente elétrica. O resultado era uma precisão muito superior e custo de produção menor. Essa revolução abalou a indústria suíça. Muitas marcas tradicionais faliram, incapazes de competir com a exatidão e o preço dos japoneses. Foi a chamada crise do quartzo. A partir da década de 1980, no entanto, ocorre o renascimento da relojoaria mecânica. Como aconteceu com o vinil na música, o relógio mecânico passou a ser visto não apenas como ferramenta, mas como objeto de arte, tradição e identidade. Se o quartzo oferecia eficiência, a mecânica oferecia alma. Marcas suíças como Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet reposicionaram seus produtos não como simples instrumentos de tempo, mas como peças de luxo, herança e engenharia sofisticada. Esse renascimento foi tão forte que hoje, no século XXI, vivemos uma convivência curiosa. Por um lado, temos relógios atômicos, smartwatches, precisão digital absoluta. Por outro, os ateliês suíços e alemães continuam fabricando mecanismos manuais que exigem dias de trabalho artesanal para serem montados. O paradoxo é fascinante. Nunca precisamos tão pouco de um relógio mecânico, mas nunca desejamos tanto tê-lo. A história da relojoaria não se resume a avanços técnicos. É também a história da relação humana com o tempo. Do sol às engrenagens, do pêndulo ao quartzo, cada invenção mediu segundos, mas também refletiu valores, elevando ao patamar de arte e engenho o esforço de construir instrumentos que acompanhassem o avanço da própria civilização. Capítulo 3. Anatomia de um relógio. Quando olhamos para um relógio no pulso, a primeira impressão é estética. Gostamos ou não gostamos, combina ou não combina. Mas por trás dessa impressão rápida, existe uma anatomia precisa, cada detalhe pensado para unir função, conforto e identidade. O relógio é uma máquina de medir horas e também um objeto de design, e sua anatomia revela muito da história e da intenção de quem o fabrica. Comecemos pela caixa, o corpo do relógio. Ela é a estrutura que abriga todo o mecanismo interno, protege o movimento e define grande parte da sua personalidade. Pode ser redonda, quadrada, retangular, tonneau, cada formato carrega um estilo. A caixa é também o ponto de contato entre tecnologia e estética. Feita em aço, transmite robustez e praticidade. Em titânio, leveza e modernidade. Em ouro ou platina, luxo e distinção. A espessura da caixa afeta o conforto no pulso e também a percepção. Um relógio ultrafino sugere elegância discreta. Um relógio espesso, com botões e proteções, sugere esportividade e resistência. Na parte frontal, encontramos o vidro, a janela para o tempo. Pode ser acrílico, vidro mineral ou safira. O acrílico é mais simples e barato, risca com facilidade, mas pode ser polido e tem certo charme vintage. O vidro mineral é mais resistente, usado em modelos intermediários.
Já a safira sintética é praticamente padrão em relógios de alta qualidade, transparente, duríssima, quase impossível de riscar. O vidro não é neutro, pode ser plano ou abaulado, pode ter tratamento antirreflexo, pode distorcer os ponteiros em ângulos específicos. Ele participa da experiência visual, não apenas da proteção. Dentro da caixa, protegido pelo vidro, está um mostrador, também chamado de dial. É aqui que o tempo se expressa em linguagem visual. Pode ser simples, com apenas índices e ponteiros, ou complexo, com submostradores, calendários e escalas taquimétricas. As cores, as texturas, a tipografia dos números, tudo comunica. Um mostrador preto com índices grandes e luminosos fala de legibilidade e função. Um mostrador esmaltado branco com algarismos romanos fala de tradição e refinamento. Muitas vezes, o mostrador é a parte que conquista o olhar e decide a compra. Os ponteiros são os intérpretes do tempo. Eles traduzem o movimento interno em informação visível. Cada estilo de ponteiros tem sua própria linguagem. Dauphine, afiados e elegantes, Mercedes, icônicos da Rolex, Sword, robustos e militares, Surinde, delicados e técnicos. A espessura, o comprimento e até a aplicação de material luminescente influenciam a legibilidade. Um ponteiro mal proporcionado compromete a harmonia do relógio. Já um conjunto bem desenhado transforma o simples ato de olhar as horas em uma experiência prazerosa. Na lateral da caixa está a coroa, pequena mas crucial. É a interface entre o usuário e o mecanismo. Pela coroa damos corda, ajustamos a hora, a data e, em muitos casos, ativamos funções adicionais. Em relógios automáticos, a coroa serve também para o ajuste manual. Algumas coroas são protegidas por ombreiras para resistir a impactos, especialmente em relógios de mergulho diver. Outras trazem logotipos gravados, reforçando a identidade da marca. A sensação tátil de girar a coroa é parte da experiência. Um clique firme transmite confiança, uma coroa frouxa transmite descuido. A pulseira ou bracelete é, em certo sentido, a alma prática do relógio, pois define como ele se conecta ao corpo. Pulseiras de metal, em aço, titânio ou ouro, dão robustez e peso, muitas vezes integrando-se à caixa como continuidade do design. Pulseiras de couro oferecem elegância clássica e conforto, mas exigem cuidado. Pulseiras de borracha ou tecido, como as NATO Straps, oferecem leveza e praticidade esportiva. Mais do que segurar o relógio, a pulseira comunica estilo. Trocar uma pulseira pode transformar completamente a percepção de um mesmo modelo. Além desses elementos principais, há detalhes que merecem atenção. O fundo da caixa, por exemplo, pode ser fechado, gravado com símbolos ou aberto em vidro safira, permitindo observar o movimento em funcionamento. Essa escolha não é apenas estética, é também uma declaração da marca. Mostrar o mecanismo é exibir orgulho da engenharia, ocultá-lo pode ser preferência pela sobriedade. Outro detalhe é a luneta, o aro que circunda o vidro. Em relógios de mergulho, é rotativa, permitindo medir tempo submerso. Em cronógrafos, pode trazer escalas taquimétricas para cálculo de velocidade. Em modelos de luxo, pode ser mero enfeite, cravejado de pedras. A luneta, em muitos casos, é o que dá a cara de um relógio. Cada parte da anatomia dialoga. A proporção entre caixa, mostrador e ponteiros define a harmonia visual. O material do vidro conversa com o estilo do mostrador. A pulseira precisa equilibrar a presença da caixa. Tudo se relaciona em um jogo de medidas, texturas e intenções. Um relógio bem desenhado é aquele em que nada parece fora do lugar, em que cada elemento cumpre sua função e, ao mesmo tempo, reforça a identidade do conjunto. É por isso que, quando alguém olha para um relógio e diz "esse modelo é bonito", essa beleza não é aleatória, é resultado de séculos de refinamento, de escolhas de design que foram testadas e aprovadas pela tradição. O que hoje parece natural, uma caixa redonda com 2 ponteiros centrais, é fruto de uma longa evolução cultural e técnica. Pensar na anatomia de um relógio é, portanto, pensar na relação entre engenharia e estética, entre necessidade e desejo. Cada detalhe serve para proteger, informar, mas também emocionar. Não é exagero dizer que o design de um relógio é uma das mais equilibradas combinações entre arte e ciência. E essa anatomia que hoje descrevemos será o ponto de partida para mergulharmos no próximo capítulo, os movimentos internos. Porque tudo o que vemos do lado de fora, caixa, mostrador, ponteiros, só existe porque dentro há uma máquina viva, um coração mecânico ou eletrônico que faz o tempo andar, voar ou parar. Capítulo 4.
Movimentos e mecânicas internas. Se a anatomia externa de um relógio é como o rosto de uma pessoa, o movimento interno é o coração. É ali, escondido atrás da caixa, que o tempo realmente acontece. O movimento, também chamado de calibre, é o mecanismo que dá vida ao relógio. Sem ele, não há ponteiros que se movam, não há calendário que avance, não há tic-tac que nos lembra da passagem das horas. Existem três grandes famílias de movimentos: mecânico manual, mecânico automático e quartzo. Vamos percorrer cada um deles para entender como funcionam, quais são suas virtudes e limitações e por que até hoje convivem no mesmo mundo. Comecemos pelo mecânico manual, a forma mais tradicional. Imagine uma corda enrolada dentro de um tambor metálico. Essa é a mola principal, chamada de mainspring. Quando você gira a coroa e dá corda no relógio, está comprimindo essa mola, armazenando energia. À medida que a mola se desenrola lentamente, libera energia que passa por uma série de engrenagens. Mas se fosse só isso, os ponteiros girariam descontrolados, consumindo a energia de uma vez. É aqui que entra o escape. O escape funciona como um freio regulador. Ele libera a energia da mola em pequenas doses, sempre iguais, criando intervalos regulares. Imagine uma roda d'água em que a água cai de balde em balde, em vez de despejar tudo de uma vez. Essa regularidade é o que transforma a energia contínua da mola em pulsos de tempo. Ligado ao escape está o balanço, uma pequena roda oscilante que vibra de um lado para o outro, como um pêndulo em miniatura. Cada oscilação do balanço corresponde a uma fração de segundo. Quanto mais estável a oscilação, mais preciso o relógio. Essa combinação, mola principal, engrenagens, escape e balanço, é o coração do movimento mecânico. É dela que vem o famoso tic-tac. Agora, para que tudo isso funcione com durabilidade, são usados rubis artificiais. Não estamos falando de pedras preciosas no sentido ornamental, mas de minúsculos cristais sintéticos colocados como mancais de atrito. Eles reduzem o desgaste das engrenagens e do escape, prolongando a vida útil do mecanismo. É por isso que vemos nas especificações 17 rubis, 21 rubis. São pontos de apoio que garantem suavidade e resistência ao movimento. O movimento mecânico manual exige disciplina. Você precisa dar corda periodicamente, geralmente uma vez por dia. Essa interação cria um vínculo quase ritual entre o usuário e o relógio. Cada giro da coroa pode ser interpretado, poeticamente, como uma lembrança de que o tempo precisa ser cuidado para continuar andando. Depois vem o movimento mecânico automático, uma evolução natural. Aqui, a mola principal não precisa ser carregada manualmente todos os dias, porque existe um rotor, uma pequena massa semicircular que gira livremente com o movimento do pulso. Cada vez que você mexe o braço, o rotor oscila e transmite energia à mola principal, mantendo-a sempre carregada. É como se o relógio se alimentasse do seu próprio corpo. Isso transformou o hábito de dar corda em uma exceção, já que basta usar o relógio regularmente para que ele continue funcionando. Apesar dessa praticidade, tanto o manual quanto o automático compartilham as mesmas limitações. São sensíveis a choques, campos magnéticos e variações de temperatura. Além disso, mesmo os melhores mecanismos acumulam desvios diários, alguns segundos a mais ou a menos. É aqui que entra o rival tecnológico. O movimento de quartzo, lançado em 1969, mudou tudo. Em vez de engrenagens e balanço, ele usa um cristal de quartzo ligado a uma bateria. Quando a corrente elétrica atravessa o cristal, ele vibra em uma frequência extremamente estável, 32.768 vezes por segundo. Essa vibração é convertida em impulsos elétricos regulares, que movem um pequeno motor passo a passo, girando os ponteiros. O resultado é uma precisão impressionante. O desvio pode ser de poucos segundos por mês, contra vários segundos por dia em um mecânico. Além disso, os relógios de quartzo são mais baratos de produzir, exigem menos manutenção e são mais resistentes a choques. No entanto, o quartzo não produz o mesmo fascínio. É eficiente, mas frio. Não há tic-tac audível, não há ponteiros deslizando suavemente, não há engrenagens a mostrar orgulho de engenharia. Alguns alegam que é como comparar um texto escrito à mão com uma impressão digital. Ambos comunicam, mas um carrega alma, o outro função.
Mas talvez essa seja uma visão romântica demais. Além dos movimentos básicos, temos as complicações. Em relojoaria, complicação não significa problema, mas qualquer função adicional além da indicação simples das horas. O calendário é uma complicação, o cronógrafo, que mede intervalos, também, as fases da Lua, o GMT, o calendário perpétuo e até o famoso turbilhão, todos são complicações. Elas adicionam complexidade ao movimento e muitas vezes são vistas como demonstrações de virtuosismo técnico. O turbilhão, por exemplo, é um mecanismo inventado no século XIX para compensar os efeitos da gravidade sobre o balanço, colocando-o em rotação dentro de uma gaiola. Hoje, com a tecnologia moderna, seu efeito prático é pequeno, mas continua sendo o símbolo máximo de maestria relojoeira. Ele mostra o quanto a relojoaria é também arte, não apenas ciência. Vale destacar que, mesmo dentro de cada família, existem variações. No quartzo, há modelos solares, que recarregam a bateria com luz, e modelos radiocontrolados, que sincronizam com sinais de relógios atômicos. Nos mecânicos, há calibres manufaturados por marcas históricas e outros produzidos em massa por empresas especializadas. O movimento é sempre a assinatura invisível de um relógio, determinando seu funcionamento e sua identidade. Quando você compra um relógio, está comprando também uma filosofia de tempo. Se escolhe um mecânico manual, assume o compromisso de cuidar dele, de dar corda, de aceitar pequenos desvios. Se escolhe um automático, confia que seu próprio movimento o manterá vivo. Se escolhe um quartzo, privilegia a exatidão e a praticidade. Nenhum é melhor em sentido absoluto, cada um responde a uma visão distinta da relação entre homem e tempo. E quem sabe, no fundo, os movimentos e mecânicas internas revelam algo sobre nós mesmos. Gostamos de precisão, mas também gostamos de beleza. Queremos que o relógio seja confiável, mas também queremos que seja humano. O tic-tac do mecânico é como um coração batendo. A vibração do quartzo é como um metrônomo perfeito. Um nos lembra da imperfeição viva da existência, o outro da precisão funcional da máquina. E assim, ao abrir a tampa de um relógio, encontramos engrenagens, molas, cristais, bem como uma declaração de filosofia. Medir o tempo nunca foi só questão de técnica, sempre foi também sobre o homem em busca de sentido. Citação ao livro Em Busca de Sentido, de Viktor E. Frankl. Na obra, o psiquiatra austríaco afirma que a vida humana não se satisfaz apenas com técnicas de sobrevivência, mas encontra sua plenitude na descoberta de um propósito. Quer que eu avance para o capítulo 5, Complicações e Arte Mecânica, onde descrevemos em profundidade cronógrafo, calendário perpétuo, fases da Lua, turbilhão e outros encantos que tornam um relógio mais do que apenas um marcador de horas? Capítulo 5. Complicações e arte mecânica. Quando pensamos em um relógio, a imagem mais simples que nos vem à mente é a de dois ponteiros marcando horas e minutos, talvez um terceiro para os segundos. Mas a relojoaria nunca se contentou apenas com o básico. Ao longo dos séculos, mestres relojoeiros buscaram acrescentar novas funções, novos encantos, novas camadas de complexidade ao mecanismo. Essas funções adicionais são chamadas de complicações. Em relojoaria, complicação significa tudo aquilo que vai além de indicar horas, minutos e segundos. E por que isso importa? Porque cada complicação é um desafio técnico, um campo de batalha entre engenheiros e artistas, um espaço onde a função se mistura com a beleza. Comecemos pelo cronógrafo. É, talvez, a complicação mais popular e prática. Um cronógrafo é um relógio que, além de mostrar a hora, também mede intervalos de tempo. Funciona como um cronômetro integrado. Você aciona um botão, o ponteiro central inicia a contagem. Outro botão pausa, um terceiro zera. Parece simples, mas integrar essa função ao movimento exige engrenagens extras, embreagens e mecanismos de acoplamento. Existem cronógrafos de roda de colunas, famosos pela suavidade ao acionar, e de came, mais econômicos e robustos. O cronógrafo foi fundamental em áreas como aviação, automobilismo e esportes. No pulso, transmite uma aura de dinamismo, de ação, de utilidade. Não é à toa que muitos modelos icônicos, como o Omega Speedmaster, que foi à Lua, são cronógrafos. Outra complicação fascinante é o calendário perpétuo. Enquanto um calendário simples muda a data todos os dias e exige correção manual em meses com menos de 31 dias, o perpétuo é um gênio mecânico. Reconhece automaticamente meses de 30 ou 31 dias e até ajusta fevereiro em anos bissextos.
Em teoria, pode funcionar por séculos sem intervenção, desde que o relógio nunca pare. Pense no desafio: criar engrenagens que saibam, mecanicamente, que fevereiro tem 28 ou 29 dias, sem qualquer chip eletrônico. É como ensinar a uma máquina feita de rodas dentadas a ler o calendário da humanidade. A complicação GMT nasceu com a aviação internacional. GMT significa Greenwich Mean Time, referência do meridiano zero. Um relógio com GMT possui um ponteiro extra que dá uma segunda indicação de horário, geralmente em formato de 24 horas. Isso permite acompanhar 2 fusos simultaneamente, o do local onde você está e o da sua base, ou de alguém importante para você. Para pilotos, viajantes e executivos globais, o GMT virou símbolo de modernidade e conexão. Modelos como o Rolex GMT Master ficaram eternizados na história da aviação comercial. Outro exemplo poético é a complicação das fases da Lua. Veja o exemplo do Oriente Relógio Star Open Heart Moon Phase Automatic Grey Dial Sapphire Glass abaixo. Ela mostra no mostrador a posição da Lua no céu, cheia, crescente, minguante, nova. Originalmente servia para agricultores, navegadores e astrônomos. Hoje é um deleite visual. Um disco girando lentamente, exibindo a Lua e suas fases, conecta o relógio de pulso ao cosmos. É quase inútil do ponto de vista prático no mundo digital, mas essencial do ponto de vista simbólico. É uma complicação que nos lembra que o tempo humano sempre esteve ligado aos ciclos celestes. E chegamos ao mito da relojoaria, o turbilhão. Inventado por Abraham-Louis Breguet no final do século XVIII, o turbilhão foi uma tentativa para combater o maior inimigo da precisão, a gravidade. Nos relógios de bolso, o balanço ficava sempre na mesma posição quando o relógio estava no bolso do colete. Isso causava desvios. O turbilhão resolveu esse problema, colocando o balanço e o escape dentro de uma gaiola giratória, que rotaciona uma vez por minuto, distribuindo os efeitos da gravidade em todas as direções. Hoje, com técnicas modernas, o ganho prático é pequeno, mas o turbilhão continua sendo símbolo de excelência, virtuosismo de status. É uma complicação que diz: este relógio é arte pura, criado por mãos capazes de domar o impossível. Existem muitas outras complicações: repetição minutos, que toca melodias para indicar as horas ao pressionar um botão; calendário anual, menos complexo que o perpétuo, mas igualmente engenhoso; reserva de marcha, que mostra quanta energia ainda resta na mola. Cada uma delas representa uma conquista histórica e uma afirmação estética. Mas por que as complicações fascinam tanto, mesmo quando não são práticas? Porque elas carregam significado. Quase tudo por aqui é sobre símbolo. O cronógrafo simboliza a aventura. O calendário perpétuo simboliza o triunfo da inteligência humana sobre a ordem do calendário. O GMT simboliza a globalização. As fases da Lua simbolizam poesia e conexão com o cosmos. O turbilhão simboliza o impossível tornado visível. Existem muitas outras complicações: repetição minutos, que toca melodias para indicar as horas ao pressionar um botão; calendário anual, menos complexo que o perpétuo, mas igualmente engenhoso; reserva de marcha, que mostra quanta energia ainda resta na mola. Cada uma delas representa uma conquista histórica e uma afirmação estética. Mas por que as complicações fascinam tanto, mesmo quando não são práticas? Porque elas carregam significado. Quase tudo por aqui é sobre símbolo. O cronógrafo simboliza a aventura. O calendário perpétuo simboliza o triunfo da inteligência humana sobre a ordem do calendário. O GMT simboliza a globalização. As fases da Lua simbolizam poesia e conexão com o cosmos. O turbilhão simboliza o impossível tornado visível. Cada complicação é também uma narrativa. Quando você usa um relógio com calendário perpétuo, carrega no pulso não apenas a data, mas uma história de séculos de engenheiros tentando traduzir o calendário gregoriano em engrenagens. Quando olha para um cronógrafo, lembra-se de pilotos, corridas, missões espaciais. O relógio se torna um marcador de tempo e uma espécie de guardião de histórias. E aqui está o ponto crucial: complicações são demonstrações de arte mecânica. São o lugar onde a relojoaria mostra seu lado mais humano, a busca pelo supérfluo, que no fundo revela nossa vontade de beleza. Porque ninguém precisa de um turbilhão para viver, mas ao contemplá-lo girando, sentimos a mesma admiração que sentimos diante de uma obra de arte. No mundo atual, em que qualquer celular mostra a hora, a função das complicações é ainda mais clara. Elas não competem com a praticidade, mas com a emoção. São símbolos de gosto, de fascínio pela técnica. São pontes entre a necessidade e a estética, entre a ciência e a poesia.
Portanto, quando falamos de complicações, estamos falando do auge da relojoaria. Cada uma delas é como uma sinfonia dentro de um mecanismo minúsculo. E quando olhamos para o pulso e vemos as horas, a lua, a data, um cronógrafo ou até um turbilhão, estamos vendo o engenho humano levado ao limite. Capítulo 6. Materiais e Design. Um relógio é também um objeto que veste o corpo, comunica a identidade e desperta sensações. E muito dessa experiência vem dos materiais e do design. A escolha do metal, da cor, da textura, do estilo do mostrador e da pulseira influencia a durabilidade do relógio e diz sobre quem o usa. Comecemos pelo aço inoxidável. É, sem dúvida, o material mais usado na relojoaria moderna. Por quê? Porque combina resistência, durabilidade e preço relativamente acessível. O aço não oxida facilmente, suporta impactos e, ao ser polido ou escovado, ganha diferentes personalidades. Ele pode parecer elegante em um relógio de vestir fino ou robusto em um relógio esportivo de mergulho. É um material democrático, serve para quase tudo e por isso se tornou padrão da indústria. Depois temos o titânio, que entrou na relojoaria no século XX. É mais leve que o aço e ainda mais resistente à corrosão. No pulso, transmite leveza surpreendente, quase como se o relógio não estivesse lá. Essa característica faz dele o preferido para relógios esportivos e de aventura. Além disso, o titânio tem um tom acinzentado fosco, que dá uma aura tecnológica, discreta e moderna. Se o aço é clássico e versátil, o titânio é inovador e técnico. A cerâmica também conquistou espaço. É um material quase inarranhável, que mantém sua cor e brilho ao longo do tempo. Diferente do metal, não oxida nem sofre desgaste visível. Relógios em cerâmica podem ser pretos, brancos, azuis, até coloridos, sempre com acabamento sofisticado. A sensação no pulso é diferente, suave, quase sedosa. O único ponto frágil é que, apesar da resistência a riscos, a cerâmica pode quebrar em impactos extremos. Ainda assim, tornou-se sinônimo de modernidade e design arrojado. E, claro, não podemos esquecer os metais preciosos: ouro amarelo, rosa ou branco, platina, às vezes até prata. Aqui, a função ultrapassa a técnica. Usar ouro em um relógio não é questão de resistência, mas de status e tradição. O ouro aquece ao toque, tem peso marcante, brilha de forma única. Relógios em ouro ou platina são declarações de luxo, símbolos de poder e também de herança. Eles não são apenas objetos utilitários, são joias. Para proteger o mostrador, temos o vidro de safira. Não é safira natural, mas sintética, produzida em laboratório. Sua dureza é tal que praticamente não risca, a menos que entre em contato com diamante. A safira é padrão nos relógios de alta qualidade, garantindo que o mostrador continue límpido por décadas. O vidro pode ser plano ou abaulado, com tratamento anti-reflexo, criando efeitos de profundidade e clareza. Falando em design, é aqui que o relógio mostra sua alma. Existem estilos universais que atravessam gerações. O relógio clássico de vestir é discreto, fino, geralmente com mostrador limpo, números romanos ou índice simples, caixa de metal polido e pulseira de couro. É o companheiro natural de trajes formais, criado para passar quase despercebido, mas com elegância refinada. O oposto é o relógio esportivo, robusto, com caixas maiores, ponteiros luminosos, pulseiras de aço ou borracha. São os mergulhadores, os cronógrafos, os relógios de aviação. Nascidos da necessidade prática, mas hoje usados também como afirmação de estilo. O relógio esportivo comunica dinamismo, força e energia. Há ainda os tool watches, ou relógios instrumento. Estes são os mais funcionais, criados para tarefas específicas: mergulho profundo, exploração, uso militar, aviação de combate. Tem bezéis rotativos, índices enormes, resistência a choques e pressão. Sua estética é consequência direta da função, o que os torna atraentes justamente por parecerem honestos, não escondem o propósito, exibem-o com orgulho. Na direção oposta, temos os minimalistas, que reduzem o design à essência. Mostradores limpos, quase sem marcações, caixas finas, cores neutras. Representam uma filosofia estética: menos é mais. São relógios que comunicam sobriedade, modernidade, desapego ao supérfluo. Mas o ponto central é este: materiais e design dialogam com identidade.
Um mesmo movimento pode estar dentro de caixas completamente diferentes, e isso muda a mensagem. Usar um relógio de aço com mostrador preto é diferente de usar um de ouro com mostrador branco esmaltado. Ambos mostram as horas, mas cada um diz ao mundo algo distinto sobre quem o carrega. Por isso, escolher um relógio nunca é apenas questão técnica. É uma declaração de gosto, de estilo de vida, de posição cultural. Alguns preferem a sobriedade eterna do aço, outros a ousadia da cerâmica, outros ainda o peso simbólico do ouro. O design traduz o modo como queremos ser lembrados enquanto o tempo passa. Nos materiais, buscamos durabilidade ou distinção. No design, buscamos simplicidade ou exuberância. E o objeto no pulso acaba revelando de forma discreta ou não como vemos a nós mesmos diante do tempo. Capítulo 7. Tipos de relógio e seus usos. Assim como os seres humanos criaram diferentes ferramentas para cada ofício, a relojoaria desenvolveu diferentes tipos de relógio para responder a necessidades específicas. Cada categoria nasceu de um contexto histórico e prático, e ao longo do tempo transformou-se também em estilo e identidade. Comecemos pelo relógio de mergulho. Ele nasceu na metade do século XX, quando a exploração submarina começou a se popularizar, tanto em contexto militar quanto civil. O mergulhador precisava de um instrumento confiável para medir o tempo debaixo d'água, já que a quantidade de oxigênio nos cilindros era limitada. Para isso, os relógios de mergulho ganharam 3 características fundamentais: resistência à água, índices e ponteiros luminosos para leitura em ambientes escuros e a famosa luneta rotativa unidirecional, que permite controlar o tempo de imersão sem risco de erro. Marcas como Rolex com o Submariner e Blancpain com o 50 Fathoms estabeleceram o padrão. Hoje, mesmo quem nunca entrou no mar usa relógio de mergulho, porque ele transmite robustez, aventura e confiabilidade. Depois temos o relógio de piloto. Sua origem remonta à Primeira Guerra Mundial e ao início da aviação civil. O cockpit de um avião não era lugar para relógios pequenos e discretos. O piloto precisava de legibilidade máxima, mesmo em condições de turbulência e baixa luz. Por isso, os relógios de piloto têm mostradores grandes, números arábicos bem visíveis, ponteiros de forte contraste e, muitas vezes, funções adicionais, como cronógrafos e escalas de cálculo. O Breitling Navitimer e o IWC Big Pilots são ícones dessa categoria. Mesmo em terra firme, o relógio de piloto comunica liberdade, precisão e ousadia. Os relógios militares, ou Field Watches, nasceram da necessidade de soldados em combate. Durante a Primeira e a Segunda Guerra, o relógio de pulso deixou de ser adorno e se tornou ferramenta essencial. Esses relógios eram simples, pequenos, resistentes e fáceis de ler. Nada de complicações desnecessárias, apenas hora e, às vezes, data. Geralmente com caixas em aço fosco, mostradores pretos e números brancos, transmitiam funcionalidade e discrição. Até hoje, modelos como o Hamilton CAC Field carregam essa herança. Relógios confiáveis, acessíveis, com estética utilitária. No pulso, comunicam disciplina, robustez e sobriedade. Na direção oposta, temos o Dress Watch, o relógio de vestir. Surgiu na alta sociedade para acompanhar trajes formais. Sua principal característica é a discrição elegante. Caixa fina para caber sobre o punho da camisa, mostrador limpo sem elementos chamativos, normalmente em cores neutras. Muitas vezes pulseira de couro, que transmite sobriedade. Marcas como Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre e Vacheron Constantin são referências nesse estilo. O Dress Watch não busca impressionar pela robustez, mas pelo refinamento silencioso. Ele é o companheiro natural de eventos sociais, jantares de gala e reuniões formais. Entre o militar e o Dress Watch está o Field Watch, herdeiro direto dos relógios de campanha. São robustos como os militares, mas adaptados para uso cotidiano. Leves, resistentes e extremamente legíveis, são relógios que se adaptam tanto ao campo quanto à cidade. O campo semântico aqui é o da versatilidade. Um Field Watch pode acompanhar um uniforme ou um jeans, sempre comunicando utilidade e confiabilidade. Nos anos 70 e 80, com a chegada da tecnologia, surgiram os relógios digitais. Feitos inicialmente em LED e depois em LCD, mostravam as horas em dígitos numéricos, sem ponteiros. Eram a expressão máxima da modernidade e da praticidade.
Funções como cronômetro, alarme, luz noturna e até calculadora transformaram o digital em um canivete suíço do pulso. Modelos como o Casio F91 se tornaram ícones culturais, atravessando gerações. No pulso, o digital comunica praticidade, espírito pop e, muitas vezes, nostalgia. E, finalmente, chegamos ao smartwatch. Ele não nasceu da relojoaria tradicional, mas da eletrônica de consumo. Apple, Samsung, Garmin e outras marcas transformaram o relógio em extensão do smartphone. Hoje, um smartwatch mede batimentos cardíacos, conta passos, recebe mensagens, controla músicas, faz pagamentos. Sua função principal nem é mais mostrar as horas, mas integrar informações da vida digital. Ele reflete um mundo conectado, em que saúde, produtividade e comunicação se misturam no pulso. Cada um desses tipos de relógio responde a uma necessidade original: sobreviver debaixo d'água, pilotar aviões, enfrentar campos de batalha, frequentar jantares formais, ou, no caso do smartwatch, administrar a vida hiperconectada. Mas com o tempo, essas funções se tornaram também estilos. Poucos mergulhadores realmente descem 300 metros com o Submariner, poucos pilotos usam cronógrafos em voo. Ainda assim, usamos esses relógios porque gostamos da história, da simbologia, da identidade que carregam. Ao escolher um relógio, estamos escolhendo também um arquétipo. O mergulhador comunica aventura, o piloto liberdade, o militar robustez, o dresswatch elegância, o digital praticidade, o smartwatch modernidade. Qual história você quer contar no seu pulso? Capítulo 8. Marcas e tradições relojoeiras. Para entender o universo dos relógios, é preciso entender também quem os fabrica. A relojoaria mundial é dominada por grandes grupos empresariais que controlam diversas marcas, cada uma com seu posicionamento de mercado, sua história e sua identidade. É como se fossem famílias aristocráticas da relojoaria. Por fora parecem concorrentes, mas por dentro pertencem ao mesmo clã. Além desses conglomerados, existem também marcas independentes, que preservam identidade própria e muitas vezes alcançam status de lenda. Vamos organizar esse panorama a partir dos grupos: Swatch Group, Richemont, Seiko, Citizen, Rolex/Tudor, LVMH, Kering, além dos independentes de peso como Patek Philippe, Audemars Piguet, Breitling e também a sempre presente Casio. No fim, falaremos das marcas brasileiras, que mesmo sem a tradição centenária suíça ou japonesa, representam um capítulo interessante na história da relojoaria. 1. Swatch Group, o império da diversidade. O Swatch Group é o maior conglomerado relojoeiro do mundo. Ele foi criado na década de 1980 como resposta à crise do quartzo, quando a indústria suíça quase faliu diante da concorrência japonesa. O grupo foi responsável por salvar a relojoaria suíça e por reposicioná-la no mercado global. As marcas do Swatch Group cobrem desde o mercado de entrada até o mais alto luxo. Swatch, a marca que deu nome ao grupo. Relógios de plástico colorido, acessíveis, divertidos, lançados nos anos 80 para reconquistar o público jovem, transformaram o relógio em moda. Tissot, tradição suíça acessível, relógios com ótimo custo-benefício, variedade de estilos, pioneira em inovações como o T-Touch. Hamilton, originária do EUA, hoje suíça, famosa por seu vínculo com o cinema e por modelos militares e de aviação. Longines, elegância tradicional, conhecida pelos relógios clássicos, patrocínios esportivos e cronógrafos históricos. Ômega, uma das joias do grupo. Foi à Lua com o Speedmaster, mede as Olimpíadas, mergulha com James Bond, é símbolo de excelência técnica e marketing. Blancpain, tradição artesanal, famosa pelo 50 Fathoms, o primeiro relógio de mergulho moderno, e pelos calendários perpétuos. Breguet, marca histórica fundada em 1775 por Abraham Louis Breguet, um dos maiores gênios da relojoaria. Criador do turbilhão, inventor de inovações técnicas e estéticas que ainda hoje marcam a relojoaria. Harry Winston, joalheria de luxo que também fabrica relógios de altíssimo padrão. Glashütte Original e Union Glashütte, marcas alemãs do grupo baseadas na cidade de Glashütte, referência em precisão germânica. Rado, conhecida pelo uso de materiais inovadores como cerâmica de alta tecnologia. Mido e Certina, intermediárias com boa relação custo-benefício. Flic Flac, linha infantil da Swatch. Etá,
Não é uma marca visível ao consumidor, mas é o coração do grupo. A ETA fabrica movimentos para várias dessas marcas e para muitas outras fora do grupo. O SWAT Group funciona como um guarda-chuva. Quem compra um SWAT, um Tissot ou um Ômega está, na prática, comprando no mesmo império. A diferença está no posicionamento de cada marca. 2. Richemont, o luxo como filosofia. O Richemont Group é um conglomerado suíço focado no luxo em relógios e em joalheria. Sua ênfase é no prestígio e no refinamento. Principais marcas relojoeiras do grupo. Cartier, joalheria francesa, que também é uma das maiores fabricantes de relógios do mundo. Modelos como o Tank e o Santos são ícones do design. Vacheron Constantin, fundada em 1755, é a mais antiga manufatura em operação contínua. Relógios de altíssimo nível, rivais diretos de Patek Philippe e Audemars Piguet. Jaeger-LeCoultre, a manufatura das manufaturas, famosa pelo reverso e pela capacidade técnica. IWC Schaffhausen, conhecida por seus relógios de piloto, design robusto e espírito germânico. A Lang & Söhne, marca alemã de Glashütte, renascida após a queda do Muro de Berlim, é sinônimo de perfeição artesanal germânica. Panerai, marca italiana, famosa por relógios grandes, usados originalmente por mergulhadores da Marinha Italiana. Piaget, especializada em relógios ultrafinos e joias. Baume & Mercier, marca intermediária mais acessível dentro do grupo. Roger Dubuis, relojoaria contemporânea, ousada, extravagante e forte. O Richemont combina a tradição secular, Vacheron, Lange, com ousadia moderna, Roger Dubuis, sempre dentro do território do luxo. 3. Seiko Group, a revolução japonesa. O Seiko Group é sinônimo de inovação japonesa. Foi a Seiko que lançou em 1969 o primeiro relógio de quartzo, mudando a história. Dentro do grupo, temos divisões claras. Seiko, a marca principal, que vai do acessível ao sofisticado. Oriente, marca irmão, tradicional no Japão, com relógios acessíveis e mecânicos robustos. Gran Seiko, braço de alta relojoaria, rivaliza em qualidade com suíços de prestígio, famosa pelo acabamento impecável e pela filosofia Nature of Time. Credor, o ápice do luxo japonês, com modelos artesanais, muitas vezes equipados com complicações de altíssimo nível. O Seiko Group é respeitado não só por sua história, mas por sua filosofia de unir tecnologia e artesanato. 4. Citizen Group, precisão e expansão global. Outro gigante japonês, o Citizen Group, também vai muito além da marca principal. Ele é conhecido pelo Eco Drive, tecnologia que usa luz solar para recarregar a bateria. Suas marcas incluem Citizen, a linha principal, que combina tecnologia, inovação e acessibilidade. Bulova, marca americana adquirida pelo grupo, famosa pelo Actron e pelo uso de ressonância. Frederic Constant, Suíça, voltada ao segmento de luxo acessível, com manufatura própria. Alpina, Suíça, especializada em relógios esportivos. Miyota, fabricante de movimentos que abastece o mercado mundial, semelhante ao papel da ETA no SWAT Group. O Citizen Group mostra como o Japão conquistou não só tecnologia, mas também o respeito da relojoaria suíça. 5. Rolex/Tudor, o império independente. Diferente dos grupos, a Rolex é independente, não pertence a conglomerado algum, e é sozinha a marca mais poderosa da relojoaria mundial. Produz cerca de 1 milhão de relógios por ano, todos certificados como cronômetros. É símbolo de status, robustez e tradição. Ao lado dela está a Tudor, marca irmã, criada para oferecer qualidade Rolex a preços mais acessíveis, usando movimentos terceirizados, embora hoje também tenha calibres manufaturados. Tudor cresceu muito nos últimos anos, sendo vista como alternativa jovem e ousada à Rolex. O segredo da Rolex está em seu marketing, embaixadores e consistência. Modelos como Submariner, Daytona e Datejust permanecem praticamente inalterados há décadas, reforçando a ideia de atemporalidade. 6. LVMH, o grupo da moda no pulso. A LVMH, gigante do luxo que domina moda e bebidas, também investiu na relojoaria. Suas marcas: Tag Heuer, cronógrafos esportivos, automobilismo, forte marketing. Zenith, famosa pelo calibre I, um dos primeiros cronógrafos automáticos. Ômega, conhecida pelo conceito de fusão de materiais, ouro com borracha, cerâmica, carbono.
relógios ousados, grandes e de impacto visual. Bulgari, joalheria italiana que se tornou referência também em relojoaria, especialmente pelos modelos ultra-finos octofiníssimo. O grupo LVMH alia a tradição suíça, Zenith, com ousadia moderna, Hublot e Bulgari. 7. Kering Group. O grupo Kering, famoso pela moda Gucci e Saint Laurent, também tentou consolidar um braço relojoeiro. Entre suas marcas estão Ulisses Nardin, relojoaria suíça com tradição marítima. Girard Perregaux, manufatura histórica suíça, famosa pelo turbilhão de 3 pontes. Nos últimos anos, o Kering reduziu investimentos em relojoaria, mas ainda preserva essas marcas como símbolos de prestígio. 9. Independentes de prestígio. Fora dos grupos, algumas casas permanecem independentes e formam a chamada Sainte Trinité da relojoaria. Patek Philippe, talvez a mais prestigiada de todas, cada relógio é uma herança. O slogan resume: você nunca possui um Patek Philippe, você apenas o guarda para a próxima geração. Audemars Piguet, famosa pelo Royal Oak, que revolucionou a relojoaria de luxo esportivo em 1972. Breitling, focada em aviação, cronógrafos robustos e marketing ligado à aventura. 9. Casio, a democracia do tempo. Não pertence a nenhum grupo, mas é impossível falar de relojoaria sem citar a Casio. Fundada no Japão, conquistou o mundo com relógios digitais acessíveis, resistentes e cheios de funções. O Casio F91W é um dos relógios mais vendidos da história. O G-Shock virou ícone de resistência. A Casio mostra que um relógio não precisa custar milhares para ser icônico. 10. Marcas brasileiras. O Brasil também tem tradição. Embora não tenha a mesma fama da Suíça ou Japão, desenvolveu marcas próprias. Tecnos, fundada na Suíça, mas adquirida por brasileiros, tornou-se uma das maiores marcas no mercado nacional. Condor, marca brasileira focada em relógios acessíveis, parte do grupo Tecnos. Séculos, criada na Suíça, mas hoje com presença forte no Brasil. Champion, famosa nos anos 80 e 90 pelo Champion Troca Pulseiras. Oriente Brasil, embora ligada à japonesa Oriente, tem operação independente no país. Essas marcas conquistaram espaço pela acessibilidade, marketing e distribuição. Não têm complicações de alta relojoaria, mas cumprem o papel cultural de democratizar o acesso ao relógio no Brasil. Como entender essa divisão? Pense assim: conglomerados, Swatch, Richemont, LVMH, etc., controlam várias... Capítulo 9. O mercado de relógios e o colecionismo. O relógio também circula em um mercado complexo, que mistura luxo, tradição, investimento e paixão. Entender esse mercado é fundamental para compreender por que um relógio Submariner usado pode valer mais do que quando saiu da loja, por que alguns relógios vintage são disputados em leilões milionários e por que a procedência é tão valorizada quanto a peça em si. 1. O mercado primário, a compra direta. Chamamos de mercado primário a compra do relógio diretamente de uma boutique da marca ou de um revendedor autorizado. É onde o relógio tem preço oficial, definido pela marca. Comprar no mercado primário garante autenticidade, garantia e, muitas vezes, experiência de luxo, atendimento personalizado, eventos exclusivos até listas de espera para modelos desejados. Mas aqui já surge um ponto curioso. Em algumas marcas, como Rolex e Patek Philippe, certos modelos não estão disponíveis para quem entra na loja com dinheiro na mão. O cliente precisa ter histórico de compras, relacionamento com a boutique ou esperar anos em lista. Isso cria escassez e valoriza o produto no mercado seguinte. 2. O mercado secundário, a segunda vida do relógio. O mercado secundário é onde o relógio circula após a venda inicial. Aqui entram joiarias de segunda mão, sites especializados, marketplaces e leilões. Muitos modelos, especialmente os de marcas como Rolex, Audemars Piguet e Patek Philippe, acabam valendo mais usados do que novos, justamente porque a procura é maior que a oferta no mercado primário. Esse fenômeno é semelhante ao de carros esportivos de produção limitada. O que dá valor não é apenas o material ou o mecanismo, mas a escassez controlada e o desejo coletivo. É nesse mercado secundário que o colecionismo floresce, que raridades aparecem e que a noção de procedência se torna crucial. 3. Relógios vintage, cápsulas do tempo. Dentro do mercado secundário, existe o nicho dos relógios vintage, peças com décadas de história. Um Omega Speedmaster dos anos 60, por exemplo, não é apenas um relógio,
É uma conexão com a corrida espacial. Um Rolex Submariner dos anos 70 carrega marcas de uso que contam histórias. O charme do vintage está justamente nas imperfeições, a pátina nos índices, o desgaste natural do mostrador, pequenas variações de design que já não existem. Cada detalhe pode transformar um relógio comum em peça rara e valiosa. No entanto, colecionar vintage exige conhecimento. Há riscos de peças trocadas, mostradores repintados ou até falsificações montadas com partes originais. O fascínio do vintage vem junto com a necessidade de estudar. 4. Leilões, o palco do prestígio. Os leilões de relógios são um espetáculo à parte. Casas como Christie's, Sotheby's e Phillips realizam eventos que reúnem colecionadores do mundo inteiro. É nesses leilões que surgem recordes. Um Rolex Daytona que pertenceu a Paul Newman foi vendido por mais de 17 milhões de dólares. Os leilões não são apenas comércio, são palcos de consagração. Um modelo que aparece num catálogo de leilão ganha legitimidade e status. Para o colecionador, comprar em leilão é também adquirir um pedaço da história. 5. Microbrands, a nova onda independente. Nos últimos anos, surgiu um fenômeno interessante, as microbrands. São pequenas marcas independentes, muitas vezes lançadas por crowdfunding, que oferecem design autoral, movimentos confiáveis, geralmente Miyota, Seiko ou Celita, e preços justos. Exemplos incluem marcas como Halios, Zelus, Baltic e Christopher Ward. Elas não têm o prestígio histórico dos suíços centenários, mas conquistam um público jovem, entusiasta, que busca algo diferente das grandes casas. Representam uma espécie de contracultura relojoeira, menos marketing, mais autenticidade. 6. Relógio como investimento. Existe uma discussão acalorada. Relógio é investimento? Para alguns modelos, sim. Patek Philippe, Rolex e Audemars Piguet têm peças que valorizam de forma consistente. Um Rolex Daytona de aço comprado há 10 anos hoje vale várias vezes o preço pago. Mas isso não é regra. Na maioria dos casos, relógio é bem de consumo, que perde valor assim que sai da loja. O investimento existe apenas em modelos muito específicos, com procura maior que a oferta ou em edições limitadas. Tratar todo o relógio como investimento é arriscado. O colecionador experiente sabe, o verdadeiro valor está em usar, apreciar, herdar. Se valorizar no futuro, ótimo, mas a motivação central é paixão. 7. Relógio como herança afetiva. Mais do que números, o relógio carrega memória. Um modelo herdado do avô pode valer pouco no mercado, mas muito para a família. Essa dimensão afetiva é central no colecionismo. Marcas como Patek Philippe exploram isso em seus slogans. Você nunca possui um Patek Philippe, você apenas o guarda para a próxima geração. A ideia de transmitir o tempo, literalmente, é poderosa. O relógio se torna relicário do tempo vivido, não apenas medidor do tempo que passa. 8. O risco das falsificações. Onde há valor, há falsificação. O mercado de relógios é um dos mais atacados por falsários. Existem cópias grosseiras, facilmente identificáveis, mas também as chamadas superfakes, falsos tão sofisticados que até especialistas precisam de lupa e laboratório para verificar. O risco maior está no mercado secundário não regulado. Comprar sem certificado, sem caixa, sem nota fiscal, pode significar gastar milhares em uma peça sem valor. Por isso, a palavra-chave é procedência. Saber de onde veio o relógio, quem o vende, se tem histórico de manutenção, se passou por revisão autorizada. Hoje, algumas marcas implementam certificados digitais, baseados em blockchain, para dificultar falsificações. Ainda assim, a regra permanece. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdadeiro. 9. O colecionarismo, filosofia do tempo no pulso. Colecionar relógios é participar de uma comunidade global que valoriza a história, técnica, design e narrativa. Cada colecionador cria sua própria lógica. Alguns buscam apenas cronógrafos, outros só mergulhadores, outros ainda só peças vintage de uma década. O colecionarismo ensina paciência, esperar a peça certa, estudar, comparar, evitar armadilhas. É um hobby que une razão e emoção, técnica e afeto. Traço. O mercado de relógios é ao mesmo tempo um negócio e uma paixão. Há quem compre pela exclusividade, quem invista na valorização, quem busca apenas estilo e quem coleciona como forma de viver a história. O relógio circula entre o primário e o secundário, entre o vintage e o moderno, entre a peça de moda e a herança eterna.
No fim, todo esse mercado só existe porque o relógio é uma metáfora do tempo, e o tempo é o bem mais precioso que temos. Capítulo 10. Como escolher um relógio? Escolher um relógio parece simples. Você entra em uma loja, olha vitrines, gosta de um modelo, paga e sai com ele no pulso. Mas a realidade é muito mais profunda. Relógio é extensão da personalidade, declaração de valores, às vezes investimento, outras vezes herança. É também objeto íntimo, que ficará colado ao seu corpo, marcando silenciosamente o passar do tempo. Por isso, a escolha não deve ser feita apenas com os olhos, mas também com a mente e com o coração. Há critérios objetivos, que garantem conforto, qualidade e durabilidade. E há critérios subjetivos, que dizem respeito à sua identidade, estilo de vida e à mensagem que você deseja transmitir ao mundo. Neste capítulo, vamos costurar os dois aspectos, razão e emoção, técnica e filosofia. 1. Critérios objetivos, a engenharia da escolha. A. Tamanho e proporção. O primeiro ponto técnico é o tamanho. Um relógio não pode parecer desproporcional ao seu pulso. Não se trata de moda passageira, mas de harmonia. O diâmetro da caixa deve dialogar com a largura do punho. Para quem tem punho fino, relógios entre 36 mm e 40 mm tendem a encaixar melhor. Punhos médios suportam caixas de 40 a 42 mm. Punhos largos podem ir de 42 mm a 45 mm. Mas não olhe apenas o diâmetro, a espessura importa tanto quanto. Um relógio de 44 mm pode parecer discreto se for fino, enquanto um de 40 mm pode parecer enorme se for alto e com mostrador aberto. Além disso, observe o lug to lug, a distância de uma ponta de haste. É esse comprimento que realmente determina como o relógio abraça o pulso. Às vezes, um 42 mm com lug to lug curto veste melhor do que um 40 mm com lug to lug longo. B. Materiais. Outro critério objetivo é o material. O aço inoxidável é o mais versátil, resistente, durável, fácil de polir. O titânio é leve, hipoalergênico e transmite modernidade. A cerâmica é quase inarranhável, mas mais frágil a impactos. O ouro e a platina têm peso simbólico, estético, mas também financeiro. O vidro do mostrador também conta. O safira é quase irriscal, enquanto o mineral é mais barato, porém menos resistente. Pulseiras seguem a mesma lógica. Couro para elegância formal, aço para robustez, borracha ou nylon para esportividade. C. Movimento. O coração do relógio deve ser considerado. Quartzo, prático, barato, preciso, quase não exige manutenção. Mecânico manual, exige interação, disciplina para dar corda, mas cria ritual e vínculo. Automático, usa o movimento do braço para se manter vivo, equilibrando tradição e praticidade. O movimento determina a experiência de uso e também a longevidade e o prestígio da peça. Quem busca tradição colecionável tende ao mecânico, quem busca apenas praticidade, ao quartzo. D. Funções. O relógio precisa entregar o que você realmente usa. Cronógrafo, GMT, calendário perpétuo, fases da lua. A escolha de complicações deve estar alinhada à utilidade real. Comprar funções que nunca serão usadas pode ser desperdício. 2. Critérios subjetivos, a alma da escolha. A. Estilo de vida. Um mergulhador profissional não pode depender de um dress watch fino de ouro. Da mesma forma, um executivo que frequenta jantares formais pode não se sentir confortável usando um G-Shock de resina. O relógio precisa conversar com o ambiente em que você vive. Se o seu dia a dia envolve esporte, aventura, viagens, talvez um relógio esportivo, resistente à água, com GMT, seja o ideal. Se sua rotina é formal, com ternos e gravatas, talvez um relógio clássico, discreto, seja mais coerente. B. Identidade pessoal. Relógio é também comunicação não verbal. Um Submariner transmite robustez, confiabilidade e tradição. Um Royal Oak comunica ousadia, luxo contemporâneo. Um Seiko SXK comunica autenticidade acessível. Um Casio F91 comunica simplicidade e até certa ironia. Pergunte-se, o que quero que meu relógio diga sobre mim? Elegância, aventura, discrição, rebeldia? Essa resposta orienta a escolha tanto quanto o diâmetro da caixa. C. Legado. Alguns compram relógios pensando no futuro.
Um Patek Philippe, um Rolex ou um Omega clássico são peças que atravessam gerações. A escolha aqui não é apenas estética, mas patrimonial. Comprar um relógio que possa ser herdado é comprar um símbolo de continuidade. D. Gosto versus status. Aqui chegamos ao ponto mais delicado, a diferença entre comprar por gosto e comprar por status. Comprar por gosto é olhar para um relógio e sentir que ele conversa com você. É experimentar no pulso e sentir que ele completa sua identidade. É escolher mesmo que ninguém repare, mesmo que a marca não impressiona. Comprar por status é escolher para ser visto. É buscar aprovação social, reconhecimento, aplauso. Não é errado, afinal todos gostamos de ser admirados, mas pode ser um caminho vazio. Um relógio comprado apenas por status tende a perder sentido quando o aplauso acaba. A maturidade na escolha de um relógio vem quando o gosto pessoal e o status se encontram. Quando você compra algo que ama de verdade e que ao mesmo tempo tem peso simbólico no mundo exterior. Aí, o relógio se torna pleno, parte de você e parte da sua história. O dilema do Omas. Em algum momento, quase todo apaixonado por relógios se depara com este dilema. Você admira o design de um ícone, o Submariner, o Royal Oak, o Nautilus, mas o preço está completamente fora da sua realidade. Ou você não quer mesmo direcionar recursos financeiros para uma peça de alto custo. Surge então a alternativa dos chamados Homage Watches, modelos que se inspiram de perto no desenho de peças consagradas, mas por valores muito mais acessíveis. A primeira reação costuma ser de entusiasmo, afinal parece a solução perfeita, ter no pulso a estética que tanto fascina sem precisar comprometer todo o orçamento. Para muitos, iniciantes ou veteranos, o Homage é caminho legítimo dentro da relojoaria. Ele permite experimentar proporções, viver no dia a dia o charme de um design clássico e até fazer um ensaio estético. Quem deseja colecionar pode, com um Homage, testar se determinado formato ou estilo realmente dialoga com sua personalidade. Existe, contudo, uma questão ética. Algumas marcas de Homage trabalham com respeito, reinterpretando elementos, ajustando proporções e assumindo claramente que pertencem a uma linhagem estética. Outras, porém, limitam-se a copiar quase tudo, detendo-se a um passo da falsificação. Neste ponto, a linha entre homenagem legítima e oportunismo torna-se tênue. A pergunta prática permanece: faz sentido investir em um Homage? A resposta depende da intenção. Se a escolha é consciente, para experimentar uma estética, ou mesmo porque você, ainda que tenha recursos, não considera prudente gastar dezenas de milhares em um relógio, trata-se de decisão válida e justa. O problema surge quando o impulso vem apenas do desejo de aparentar o que não se é. Neste caso, o relógio já nasce em descompasso com a vida real. Quando um Homage acompanha sua trajetória de modo honesto, sem disfarces, ele pode ter valor autêntico. Mas se a função dele é apenas simular uma conquista não alcançada, a chance é que traga mais frustração do que alegria. No fim, todo relógio deve ser ponteiro da sua história. 3. Caminhos práticos para a escolha. Conheça seu pulso, experimente diferentes tamanhos e veja o que harmoniza. Defina seu uso principal: escritório, eventos formais, viagens, esportes. Entenda seu orçamento, não gaste o que não pode pagar. Relógio é prazer, não prisão. Pesquise a marca, conheça a história. Uma peça de marca tradicional carrega valor intangível. Pergunte a si mesmo: você está comprando porque gosta ou porque quer provar algo? 4. Filosofia da escolha. No fim, escolher um relógio é um exercício de autoconhecimento. O relógio é metáfora do tempo e o tempo é metáfora da vida. Se você escolhe apenas pela estética, talvez esteja olhando para o espelho. Se escolhe apenas pela marca, talvez esteja olhando para os outros. Mas se escolhe com equilíbrio, está olhando para dentro. O relógio passa a ser reflexo da sua essência. A pergunta final não é qual relógio devo comprar, mas sim quem sou eu e como quero que o tempo me acompanhe. Perfis e relógios ideais. O viajante precisa de praticidade para lidar com fusos horários, legibilidade em aeroportos e robustez para uso constante. Exemplos: Rolex GMT Master 2, Omega Seamaster GMT, Grand Seiko Spring Drive GMT. Alternativas de menor custo: Timex Q GMT, Seiko 5 Sports GMT. Características-chave: função GMT, resistência à água, pulseira confortável em aço ou titânio. O executivo valoriza a elegância discreta e a presença em ambientes formais. O relógio precisa dialogar com o traje social sem chamar atenção excessiva. Exemplos: Patek Philippe Calatrava, Jaeger LeCoultre Master Ultra Thin, Rolex Day Date.
Alternativas de menor custo, Seiko Presage Cocktail. Características-chave, mostrador limpo, caixa fina, metais preciosos ou aço polido, pulseira de couro. Presidente, o minimalista. Prefere o menos é mais, design puro, mostrador limpo, ausência de complicações desnecessárias. Um relógio que passa quase despercebido, mas comunica refinamento. Exemplos, Nomos Tangente, Piegelt Plano, Longines Cosic. Alternativas de menor custo, Seiko Presage Cocktail Time. Características-chave, simplicidade estética, linhas retas, pulseira de couro, espessura reduzida. O esportista. Busca robustez, funcionalidade e estilo dinâmico. O relógio deve aguentar impactos, água e uso intenso, acompanhando atividades ao ar livre. Exemplos, Rolex Submariner, Omega Speedmaster, Casio G-Shock. Alternativas de menor custo, Orient ou Tecnos robustos. Características-chave, resistência a choques e pressão, ponteiros luminosos, bezéis funcionais, pulseiras de aço ou borracha. O colecionador. Não escolhe pelo uso prático, mas pela história, raridade. Capítulo 11. Filosofia do tempo e do relógio. O tempo é a única realidade que não podemos negociar. Ele não se curva, não se atrasa, não se antecipa. Ele simplesmente passa. Somos criaturas moldadas por ele. Nascemos em uma hora, morremos em outra, e entre esses dois instantes, somos arrastados pela corrente invisível que não cessa. O relógio, nesse contexto, é uma ferramenta e uma metáfora viva da nossa condição. Quando olhamos para um mostrador, vemos números, ponteiros e limite. Cada tic-tac informa que segundos não voltam. Não há rewind. A mola que se desenrola dentro de um movimento mecânico é como a vida que se consome. Dia após dia, gastamos energia vital até que seja necessário dar corda novamente, seja dormindo, seja descansando, seja recomeçando. O relógio ensina que o desgaste não é falha, é condição natural de existir. Mas há também a precisão. O relógio busca medir o tempo com exatidão, mas nunca o alcança plenamente. Mesmo o melhor cronômetro atômico, capaz de perder menos de 1 segundo em milhões de anos, não é o próprio tempo, apenas uma tentativa de domesticá-lo. E aqui está a lição. A vida exige precisão, mas nunca perfeição absoluta. Buscamos pontualidade, organização, disciplina, mas sempre com desvios. O relógio nos mostra que o erro mínimo é inevitável e, no entanto, aceitável. Por outro lado, o relógio carrega a marca da eternidade. Pense em um Patek Philippe passado de geração em geração, ou em um Omega Speedmaster que sobreviveu à Lua. O relógio pode atravessar séculos, resistir à morte de quem o usou e continuar marcando horas no pulso de um neto. Embora nossa vida seja finita, há permanência nos símbolos, nos legados, nas memórias. Um relógio herdado traz tempo e histórias condensadas em aço, ouro e engrenagens. E chegamos à metáfora mais forte, o contraste entre a pressa digital e a paciência do mecânico. O relógio digital nos mostra a hora exata, sem poesia, com precisão quase absoluta. É funcional, rápido, pragmático, como a sociedade em que vivemos. Ele reflete a mentalidade imediatista, que exige respostas instantâneas, produtividade sem pausas, controle total. É a lógica da modernidade. Se posso ter tudo agora, por que esperar? Já o relógio mecânico vive em outro ritmo. Seus ponteiros deslizam suavemente, impulsionados por engrenagens que obedecem à oscilação de um balanço. Ele não corre, ele pulsa. Ele exige corda, cuidado, manutenção. Ele falha, atrasa alguns segundos por dia, mas em troca nos dá algo que o digital não oferece, a experiência da paciência. Usar um relógio mecânico é aceitar que a vida não é perfeita, mas bela justamente por isso. É lembrar que nem tudo precisa ser imediato, que há valor em observar, esperar, respirar. O relógio mecânico nos educa para a contemplação. Quem abre a tampa de um fundo transparente e observa um calibre funcionando, percebe engrenagens em harmonia, energia sendo transmitida de mola em mola, rubis reduzindo atrito. É como olhar para uma orquestra silenciosa. Ali está um ensinamento. O tempo é feito de movimentos pequenos, mas coordenados. A vida também. Há uma dimensão espiritual aqui. Durante séculos, a humanidade usou relógios para rezar.
As badaladas das torres chamavam para a missa, os mosteiros marcavam as horas canônicas. O relógio não era apenas um objeto técnico, mas um mediador entre o tempo humano e o tempo divino. Ele lembrava que o dia não nos pertence, mas é dádiva. Hoje, mesmo afastados dessa dimensão religiosa, ainda carregamos o eco. O relógio nos lembra de que somos passageiros e de que o tempo é maior que nós. Também há a dimensão filosófico-teológica. A tradição católica recorda que o universo não é apenas um mecanismo cego, como pensava Descartes, mas criação viva sustentada a cada instante por Deus. Ele não é um relojoeiro que dá corda e se afasta, é o Criador que conserva e governa tudo com providência amorosa. Pascal percebeu o abismo da finitude humana diante do infinito, mas a fé mostra que esse infinito não é vazio, é o próprio Deus que chama o homem à comunhão. O relógio, com sua ordem e seu ritmo, pode sugerir a beleza da criação, mas só em Cristo o tempo encontra sentido, pois nele o Eterno entrou na história para conduzir o homem ao seu destino último. E ainda a metáfora do desgaste. Todo relógio precisa de manutenção. Lubrificação, ajustes, limpeza. Sem isso, trava, perde ritmo, morre. A vida humana também exige revisões, descanso, silêncio, cuidado com o corpo e a alma. Não podemos funcionar sem manutenção. Ignorar isso é viver até quebrar. O relógio nos lembra que o tempo precisa ser cuidado tanto quanto vivido. Agora, vejamos a dimensão cultural. O relógio é também status, identidade e símbolo social. Mas mesmo aqui há filosofia. Quando alguém escolhe usar um G-Shock, comunica resistência, praticidade e reverência. Quando outro escolhe um Rolex, comunica tradição, sucesso, conquista. Quando outro ainda escolhe um Seiko mecânico simples, comunica autenticidade, amor pela essência. O relógio é sempre metáfora do que o indivíduo acredita ser. E no contraste entre o digital e o mecânico está também o contraste entre duas visões de mundo. O digital reflete a lógica do controle absoluto, medir batimentos, contar passos, receber notificações. Ele transforma o pulso em extensão do smartphone. Já o mecânico reflete a lógica do mistério, não mede tudo, não explica tudo, mas transmite beleza e tradição. Um simboliza a pressa de viver, o outro simboliza o cuidado de viver. No fim, ambos podem coexistir. Há dias em que precisamos da objetividade do smartwatch e dias em que precisamos da poesia de um mecânico. A verdadeira sabedoria está em reconhecer qual momento pede qual instrumento. Um relógio, portanto, marca nossos compromissos e nossas falhas, marca nossas conquistas e nossa mortalidade. A vida é feita de segundos que não voltam, mas se bem vividos, podem deixar marcas que ultrapassam nossa passagem. Capítulo 12. O futuro da relojoaria. O relógio atravessou séculos como arte, ciência, símbolo e herança. Agora, no século XXI, enfrenta um desafio novo: sobreviver em um mundo em que ninguém precisa de um relógio para saber as horas. O celular, sempre presente no bolso, cumpre essa função com precisão atômica. O smartwatch no pulso vai além, mede batimentos, envia mensagens, alerta sobre reuniões, lembra de beber água. O que resta, então, para a relojoaria tradicional? A resposta não está apenas em tecnologia, mas em filosofia, cultura e identidade. O futuro da relojoaria é, ao mesmo tempo, digital e mecânico, prático e poético, imediato e eterno. 1. A ascensão dos smartwatches, o relógio como extensão do corpo digital. Nos últimos 10 anos, os smartwatches se consolidaram como a maior revolução do pulso desde a invenção do quartzo em 1969. O Apple Watch, lançado em 2015, sozinho vendeu mais unidades por ano do que toda a indústria suíça somada. Essa comparação é brutal, mas reveladora. O consumidor médio busca funcionalidade imediata. O smartwatch não é um relógio no sentido clássico. Ele é um hub de informações, uma miniatura do smartphone preso ao corpo. Ele acompanha passos, sono, calorias, frequência cardíaca, oxigenação do sangue. Integra aplicativos, envia mensagens, responde ligações. É um assistente digital permanente, transformando o pulso em interface tecnológica. Isso redefine o conceito de relógio. Se antes o relógio era apenas marcador de tempo, agora ele é gestor da vida.
E para milhões de pessoas, esse é o relógio do futuro. Mas há um paradoxo. A cada 2 ou 3 anos, o smartwatch fica obsoleto. Ele precisa ser atualizado, substituído, trocado. Ele pertence à lógica da tecnologia de consumo, não da herança. O smartwatch é descartável. 2. O contra-ataque da relojoaria mecânica, tradição em tempos líquidos. Enquanto os smartwatches se expandem, as marcas tradicionais de alta relojoaria seguem firmes. Por quê? Porque oferecem algo que a lógica digital não pode copiar: eternidade, ritual e identidade. Um Rolex Submariner de 1970 ainda funciona perfeitamente em 2025 e continuará funcionando em 2070, desde que revisado. Um Patek Philippe pode atravessar gerações, carregando memórias familiares. Um Grand Seiko Spring Drive combina artesanato e inovação de forma que nenhum chip consegue imitar. O relógio mecânico não disputa com o digital em funcionalidade, ele disputa em significado. Quando alguém escolhe um relógio mecânico, não busca apenas saber as horas, busca sentir no pulso um mecanismo vivo, feito de engrenagens e molas, que pulsa como um coração. Busca uma história que começa no século XVIII e continua hoje. Esse é o contra-ataque. No mundo do efêmero, o relógio mecânico oferece permanência. 3. A coexistência. 2 mundos, 2 ritmos. Não é necessário escolher um lado. O futuro não será apenas digital ou apenas mecânico, será de coexistência. O smartwatch ocupará o espaço da função prática, saúde, produtividade, conectividade. O relógio mecânico ocupará o espaço da função simbólica, identidade, status, memória. Um mesmo indivíduo pode usar smartwatch durante a semana para o trabalho e o treino e usar um relógio mecânico no jantar, no encontro, no casamento, na herança. Essa convivência é saudável, mostra que o relógio não é apenas uma tecnologia, mas um objeto cultural polissêmico. Pode ser ferramenta, pode ser arte, pode ser herança. 5. Sustentabilidade, o novo eixo da relojoaria. Um dos grandes temas do século XXI é a sustentabilidade. O consumidor jovem exige responsabilidade ambiental das marcas. E isso afeta a relojoaria de várias formas. Materiais reciclados, caixas feitas de aço reaproveitado, pulseiras de plástico retirado do oceano, tecidos reciclados. Marcas como Panerai e Oris já se destacam nesse campo. Energia limpa. Movimentos solares como os EcoDrive da Citizen oferecem uma solução duradoura e sustentável. Durabilidade contra descarte. Aqui, a relojoaria mecânica tem vantagem. Um relógio mecânico pode durar séculos, um smartwatch dura poucos anos. O consumidor atento à sustentabilidade percebe que comprar uma peça durável é também um ato ecológico. Sustentabilidade será não apenas tendência, mas critério de sobrevivência. As marcas que não se adaptarem podem perder relevância em um mundo que rejeita desperdício. 6. As novas narrativas da tradição. A alta relojoaria entendeu que não pode competir em números com Apple e Samsung, então redefiniu sua proposta. Exclusividade, produção limitada, listas de espera, marketing aspiracional. Narrativa histórica. Cada modelo conta uma história. O Speedmaster é o relógio da lua, o Submariner, o relógio do mar, o Royal Oak, o ícone da rebeldia. Artesanato visível, fundos transparentes, turbiões expostos, acabamentos manuais. Mostrar que cada peça é feita por mãos humanas, não apenas por máquinas. Essas narrativas são cada vez mais importantes, porque o consumidor contemporâneo não compra apenas objetos, compra histórias. 7. A integração digital na relojoaria tradicional. Algumas marcas tentaram criar seus próprios smartwatches de luxo. A Tag Heuer, por exemplo, lançou o Connected, que mistura estética suíça com tecnologia digital. O Hublot e Montblanc também experimentaram. Mas o desafio é evidente. A tecnologia envelhece rápido e um smartwatch de luxo perde valor em meses, enquanto um relógio mecânico pode durar séculos. O futuro da integração talvez não esteja em substituir, mas em hibridizar. A Seiko, com o Spring Drive, já fez isso de outro modo, um movimento mecânico controlado por quartzo, unindo tradição e precisão. Podemos imaginar no futuro relógios mecânicos com sensores discretos, capazes de integrar dados digitais sem perder a alma mecânica. A convivência entre tradição e inovação exigirá equilíbrio. O risco é o excesso. Se a relojoaria tradicional se digitalizar demais, perde sua essência.
Se ignorar a tecnologia completamente, corre o risco de se isolar. 8. O futuro do colecionalismo. O colecionalismo de relógios também passará por mudanças. A geração que cresceu com smartphones talvez veja menos sentido em complicações, como calendário perpétuo ou cronógrafo mecânico, mas verá enorme valor em autenticidade, legado e sustentabilidade. O mercado secundário continuará forte, especialmente em Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet. Vintage continuará sendo um refúgio para quem busca autenticidade. As microbrands ganharão força como alternativa criativa. E talvez vejamos algo novo, o surgimento de colecionadores híbridos que possuem tanto smartwatches de primeira geração, guardados como relíquias digitais, quanto relógios mecânicos clássicos. 9. A filosofia do futuro. No fundo, a questão não é tecnológica, mas filosófica. O relógio desafia a relação humana com o tempo. No passado, precisávamos medir o tempo para sobreviver. Na modernidade, precisávamos organizar o tempo para produzir. Hoje, precisamos encontrar sentido no tempo para viver bem. O smartwatch responde à ansiedade do presente, medir tudo, monitorar tudo, controlar tudo. O relógio mecânico responde à necessidade eterna, lembrar que o tempo é finito, que precisa ser vivido com atenção, que o belo e o durável têm valor. O futuro da relojoaria está nesse diálogo, entre o efêmero digital e o eterno mecânico. Aspas, o relógio sobreviverá, porque já deixou de ser apenas um marcador de horas e hoje é arte, cultura, símbolo e herança. Marcos Satens nessa crônica. No século XXI, veremos smartwatches dominando a função prática, saúde, comunicação, produtividade. Relojoaria mecânica preservando a função simbólica, identidade, status, legado. Sustentabilidade como critério central, durabilidade contra descarte, materiais reciclados, movimentos solares. Narrativas como diferencial, história, exclusividade, artesanato. Coexistência como regra, o mesmo indivíduo alternará entre o smartwatch e mecânico conforme a ocasião. Enquanto houver homens e mulheres buscando sentido para sua existência finita, haverá relógios para lembrá-los no pulso, que cada segundo importa. Capítulo 13. O fim da leitora e o começo da contemplação mais profunda. Chegamos ao fim desta jornada. Do primeiro capítulo até aqui, percorremos a história, a anatomia, os movimentos, as complicações, os materiais, os tipos, as marcas, o mercado, a filosofia e até o futuro da relojoaria. Foi uma viagem que começou na necessidade humana de medir o tempo e terminou no mistério de como, em plena era digital, ainda insistimos em amar relógios. Agora é hora de costurar tudo, de compreender, em síntese, por que ainda vale a pena usar, estudar e amar relógios. 1. O relógio como testemunha da civilização. Vimos que, desde os primeiros relógios de sol até os movimentos atômicos, cada relógio foi mais do que um objeto, foi uma expressão da civilização. As clepsidras gregas controlavam discursos nos tribunais. Os relógios de torre medievais marcavam a disciplina das cidades. O cronômetro marítimo de John Harrison abriu as rotas dos oceanos e mudou o comércio mundial. O quartzo japonês sacudiu a indústria suíça. O smartwatch transformou o pulso em extensão do smartphone. Em cada etapa, o relógio refletiu a técnica e também os valores da época. O relógio é, portanto, um documento vivo da história da humanidade. Estudar relojoaria é estudar a própria aventura humana diante do tempo. 2. O relógio como objeto cultural. Um relógio é uma peça de identidade. Ele não se limita a dizer que horas são, ele diz quem você é. Um Submariner conta uma história de mar, de aventura, de robustez. Um tanque da Cartier conta uma história de elegância, de linhas artísticas, de Paris nos anos 1920. Um Casio F91W conta a história da democratização do tempo, da praticidade acessível. Mesmo os relógios de moda têm sua função, permitem que o tempo seja comunicado como estilo. O pulso se torna palco de uma narrativa pessoal. Amar relógios é, portanto, amar linguagens silenciosas. Cada modelo é uma frase não dita sobre a identidade de quem o usa. 3. O relógio como metáfora da vida. Falamos da filosofia, do limite, da precisão, do desgaste, da eternidade. O relógio é a metáfora perfeita da nossa condição.
A mola que se desenrola é a vida que passa. O balanço que oscila é o coração que bate. O ponteiro que não para é a morte que se aproxima. Mas o relógio também é esperança. Ele pode ser revisado, reparado, recomeçado. Ele pode sobreviver ao dono e ser transmitido. Ele mostra que, embora sejamos passageiros, há permanência no legado. Por isso, carregar um relógio é carregar um lembrete existencial. O tempo é curto, mas cheio de sentido se vivido com atenção. 4. O relógio como arte. Quem observa um turbilhão girando entende que não se trata apenas de engrenagens, é poesia mecânica. Quem vê o acabamento de um Gran Seiko percebe que ali não há apenas aço e vidro, mas mãos humanas, paciência e orgulho. A relojoaria é arte aplicada, une função e beleza, técnica e estética. Estudar relógios é estudar a capacidade humana de transformar utilidade em arte. 5. O relógio como herança. Mais do que status, o relógio é memória. O relógio do pai, do avô, da mãe, do irmão. O relógio presenteado em formatura, casamento, conquista. Esses objetos atravessam o tempo com quem os usou. Cada arranhão é uma história, cada desgaste é um capítulo. Amar relógios é amar a memória materializada do tempo vivido. É perceber que quando damos um relógio a alguém, não damos apenas um objeto, mas uma promessa de lembrança. 6. O relógio no século XXI. E o futuro? Os smartwatches crescerão, é verdade, mas a relojoaria mecânica continuará, porque o ser humano não vive só de utilidade, vive de sentido. O smartwatch será a ferramenta da pressa. O mecânico será o companheiro da paciência. Um mostrará notificações, o outro mostrará quem você é. Ambos terão lugar, mas será sempre o mecânico que lembrará ao homem moderno que o tempo não é apenas informação, é experiência. 7. A mensagem final. Por tudo isso, usar um relógio hoje é um ato cultural, quase filosófico. É declarar: eu sei que posso ver as horas no celular, mas escolho carregar no pulso algo maior. É aceitar que o tempo não é só o que corre, mas também o que permanece. Estudar relojoaria é estudar humanidade. Amar relógios é amar memória, identidade e arte. Então, que cada um que termina esta jornada olhe para o próprio pulso com novos olhos. Que veja não apenas ponteiros, mas histórias. Não apenas mostradores, mas metáforas. Não apenas aço e vidro, mas a própria vida condensada em um círculo que gira sem parar. Capítulo 14. O tempo não deve custar sua paz, finanças e autenticidade na relojoaria. O relógio no pulso também pode ser uma armadilha. Muitos já ouviram a frase: "Mostre-me o seu relógio e direi quem você é". O problema é quando, para parecer alguém, a pessoa entrega mais do que pode, endividando-se ou assumindo uma persona que não corresponde à sua realidade. Nesse ponto, o relógio deixa de ser aliado da vida para se tornar-se peso. O marketing das grandes casas insiste em associar determinadas marcas ao sucesso profissional, ao prestígio social, até à virilidade ou à feminilidade. Um Patek Philippe não é vendido apenas como máquina precisa, é narrado como herança para gerações futuras. Um Rolex Daytona aparece em anúncios ligados a pilotos, atores ou ícones da cultura. Até modelos mais acessíveis, como certos Casio ou Seiko, são apresentados como expressão de estilo. Nada disso é falso em si mesmo, mas quando o desejo de pertencimento se mistura à insegurança pessoal, o risco é comprometer a liberdade financeira em troca de um pedaço de status. Esse movimento é perigoso. A virtude da temperança governa os desejos, evitando que o coração humano se perca em busca desordenada de bens. O relógio, assim como qualquer bem material, deve estar a serviço da vida e não acima dela. Se para colocar um objeto no pulso é preciso contrair dívidas que escravizam, o gesto já perdeu seu sentido cultural e espiritual. O perigo da dívida por status. Comprar um relógio a crédito, em parcelas que pesam o orçamento, pode ser racionalizado como investimento em si mesmo, mas raramente é isso. O que acontece na prática é uma troca de liberdade por aparência. É assumir uma dívida para exibir algo que não corresponde ao momento de vida. É querer acelerar símbolos de conquistas que ainda não amadureceram.
Esse erro é antigo. Já no século IV, São João Crisóstomo alertava que a vaidade de parecer rico arrasta o coração à escravidão. Quando alguém gasta além das próprias posses para sustentar uma imagem, deixa de ser senhor dos seus bens e passa a ser escravo deles. A dívida, nesse contexto, é mais do que financeira, é espiritual. Autenticidade x ostentação. O relógio deve refletir quem você é, não quem você gostaria de parecer. Isso não significa que um jovem médico, por exemplo, não possa sonhar em ter um ômega ou um Gran Seiko. Significa apenas que não faz sentido buscar isso a qualquer custo, como se a peça fosse atalho para respeito ou credibilidade. O verdadeiro prestígio vem da vida coerente, do trabalho bem feito, da virtude cultivada. O relógio pode acompanhar esse caminho como símbolo, mas não substituí-lo. Existe um risco sutil aqui, o de transformar o pulso em vitrine de vaidade. O que deveria ser testemunha de memórias e conquistas torna-se máscara de inseguranças. E nesse ponto, em vez de comunicar autenticidade, comunica a falta dela. Critério objetivo, proporção com o patrimônio. Uma forma concreta de lidar com esse dilema é estabelecer critérios financeiros claros. O relógio é objeto emocional, mas a decisão de compra deve passar por racionalidade. Uma boa régua é relacionar o preço do relógio ao patrimônio líquido, todos os bens menos as dívidas. Assim, para um relógio de uso cotidiano, funcional e durável, o limite pode ser de 0,5% do patrimônio líquido. Para um relógio especial, de celebração de conquistas, o limite poderia chegar a 2% do patrimônio líquido. Esses números são apenas referência, mas ajudam a manter o desejo dentro de fronteiras saudáveis. Quem tem patrimônio de R$200 mil, por exemplo, gastar 50 mil seria desproporcional, quase irracional. Esse critério ainda tem outra vantagem: ensina a ter paciência. Se o modelo desejado custa acima do que hoje é prudente, o comprador pode estabelecer metas de crescimento patrimonial até que ele se torne proporcional. O relógio, nesse caso, deixa de ser dívida e vira consequência de prosperidade legítima. A virtude da prudência. A tradição católica sempre insistiu que os bens materiais são meios, não fins. A prudência é a virtude que governa a razão prática, ajudando a discernir o que é adequado em cada circunstância. Aplicada à compra de um relógio, a prudência pede 3 perguntas. Tenho condições de comprar sem comprometer minha liberdade financeira? Esse objeto corresponde ao meu momento de vida ou é apenas desejo de parecer alguém que não sou? O relógio será instrumento de memória, gratidão e estilo ou apenas de vaidade? Responder honestamente já coloca ordem no desejo. O exemplo da herança. É curioso notar que muitas histórias de colecionadores começam não com uma compra, mas com uma herança. O relógio do avô, simples e muitas vezes sem grande valor de mercado, torna-se objeto carregado de significado. Ele não comunica luxo, mas continuidade. Nesse sentido, o relógio não precisa ser caro para ser valioso. A memória e o afeto superam o preço. Isso contrasta com a lógica do consumo apressado, que mede valor apenas em cifras e em marcas. O afeto não tem etiqueta, e é essa dimensão afetiva que faz mais sentido preservar. O perigo da comparação. Outro ponto delicado é a comparação. Nas redes sociais, colecionadores exibem seus Royal Oak, seus Nautilus, suas edições limitadas. Para o jovem que está começando, isso pode gerar frustração, como se possuir um relógio simples fosse sinal de fracasso. Aqui, a virtude da humildade se torna necessária. Não há problema em admirar belas peças, mas há perigo em transformar a admiração em inveja. O desejo que nasce daí é corrosivo, não busca beleza, busca nivelar-se ao outro por aparências. Relógio como testemunha, não como juiz. Vale recordar o sentido mais nobre do relógio. Ele é testemunha da vida, não juiz da sua dignidade. O tempo que ele marca é o mesmo para quem usa um Casio de R$200 e para quem usa um Patek Philippe de 200 mil. O ponteiro não distingue pobres de ricos, a diferença está no significado que damos. O risco é inverter a ordem e achar que o valor da vida depende do valor do objeto. Uma espiritualidade do tempo. Para o olhar cristão, todo o tempo é dom de Deus. O relógio pode ajudar a viver essa espiritualidade se for usado como lembrete de que cada hora é oportunidade de amar, trabalhar, servir, crescer em santidade.
Nesse sentido, o relógio mais coerente não é o mais caro, mas o que mais nos ajuda a viver com consciência. Há monges que usam apenas relógios simples, resistentes, sem qualquer sofisticação, e ainda assim vivem a dimensão mais elevada do tempo. Cada batelada do sino ou cada tic-tac do pulso é chamado a oração. Isso mostra que o relógio pode ser instrumento de disciplina espiritual, mesmo quando custa pouco. Tempo e verdade. O relógio que você carrega no pulso deve contar mais sobre sua verdade do que sua conta bancária. Se ele é fruto de dívida, de ostentação, de insegurança, ele revela um descompasso entre quem você é e quem gostaria de parecer. Se, ao contrário, é fruto de escolha prudente, proporcional ao seu patrimônio, ligado a memórias ou conquistas, então ele se torna símbolo autêntico da sua história. O tempo não deve custar sua paz. Um relógio pode ser objeto de beleza, de memória, até de investimento, mas nunca deve ser peso que roube liberdade. A medida do valor não está na etiqueta da boutique, mas na harmonia entre o objeto e a vida de quem o usa. O ponteiro que gira não pergunta se você tem Rolex, mas se você está vivendo bem o tempo que lhe foi dado. E essa é a única contabilidade que permanecerá quando todos os relógios do mundo pararem.